Eu quero falar mais um pouquinho agora de relações entre Brasil e Estados Unidos, mas no caso das exportações, porque depois do tarifaço imposto por Donald Trump, as exportações do Brasil para aquele país diminuíram, mas ao mesmo tempo aumentaram para outras regiões do mundo. Eu quero aproveitar agora que o pessoal da rádio já está conosco, vocês que nos ouvem, bem-vindos. É muito bom ter vocês por aqui no nosso 3 em 1 para debater e trazer opinião crítica pela próxima 1 hora. Eu sou o Evandro Cini, sigo com vocês e agora vou conversar mais uma vez aqui com o meu amigo Eliseu Caetano, que vai falar desses números relacionados às exportações. E, Eliseu, ao longo dos últimos meses, o quanto os dados mostram que as exportações para os Estados Unidos caíram e o quanto também outros países acabaram absorvendo parte desses produtos, como China e alguns países da Europa. Meu amigo, traz aí pra gente. Seguimos ao vivo aqui no 3 em 1, Cine, agora sem o caminhão de lixo aqui do lado, viu? Então, boa tarde novamente para você e para todo mundo que está acompanhando o queridinho das tardes da Jovem Pan. Estamos acompanhando aí a evolução do tarifaço, que, embora segue sendo votado lá na Suprema Corte, a gente não pode esquecer que a Suprema Corte americana está analisando se Donald Trump pode ou não pode usar aquela lei de emergência para continuar praticando o tarifaço contra diversos países do mundo, incluindo o nosso Brasil. Essa decisão ainda não saiu, pode demorar meses, mas que já há um impacto dela em diversas economias do mundo, inclusive na da americana, é fato, viu? Os dados mais recentes, Cine, mostram que o efeito negativo foi significativo, especialmente em setores considerados estratégicos. De acordo com levantamentos feitos pela Reuters e também pela Bloomberg, as exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram cerca de 20% a 25% em valor, se formos comparar com os meses de agosto e setembro deste ano. Isso, obviamente, depois que Washington elevou as tarifas de importação para até 50% sobre alguns produtos brasileiros. Os produtos mais afetados foram o café, com uma queda ali de 46% nas vendas para os Estados Unidos. Aliás, falei disso aqui outro dia, né? Cafezinho tá caro ainda aqui nos Estados Unidos. A tarifa de 50% praticamente dobrou o preço aqui nos Estados Unidos para nós, consumidores, tirando a competitividade dos exportadores brasileiros para cá. Carne bovina, mesmíssima coisa, uma redução de mais de 70% no volume exportado. As vendas caíram cerca de 30 mil toneladas por mês para atuais 7 mil toneladas por mês. Não à toa, uma comitiva praticamente fixa de produtores pecuários do Brasil aqui nos Estados Unidos, especialmente na capital americana, Washington DC, fazendo lobby, tentando reverter essa situação pelo lado comercial, pelo fator empresarial. Suco de laranja e açúcar a mesmíssima coisa, com retrações de 20% a 30%, afetando principalmente produtores do eixo São Paulo, Minas Gerais. Aço e alumínio, Cine, também com encarecimento de 25%, indo até 50% nas taxas de importação, fez com que, obviamente, as encomendas reduzissem aí aqui nos Estados Unidos, o que prejudicou bastante as siderúrgicas brasileiras. Agora, para a gente ter um dado ali para poder discutir aí no estúdio, antes do tarifaço, os Estados Unidos respondiam por aproximadamente 14% das exportações brasileiras, movimentando algo em torno de 40 bilhões de dólares por ano. Após essas novas tarifas, de acordo com a Bloomberg, o valor mensal exportado caiu de 3,6 bilhões de dólares para 2,8 bilhões de dólares. Uma retração, no geral, no aspecto mais amplo, de 22%. O impacto direto está sendo nas commodities agrícolas e o menor em produtos de tecnologia e farmacêuticos, que seguem ainda isentos das novas tarifas. Vale lembrar, apesar de todos os esforços da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, que segue tentando ir muito através de muitas reuniões aqui na capital americana, nada foi alterado com relação às práticas comerciais envolvendo os dois países e também com relação à lei Magnitsky e a aplicação dessa lei contra diversas autoridades do Brasil. Cine. Agora, o Eliseu Caetano, eu quero falar contigo também sobre a participação do presidente da República na cúpula da CELAC, em que ele criticou o extremismo e defendeu a paz sem citar Donald Trump. Mas a carapuça serviu? Pois é, né? Olha aí, tá um trau de chumbo trocado, é tiro pra lá, tiro pra cá e a gente, ó, no meio tem que se abaixar, igual o pessoal lá no Rio de Janeiro faz, infelizmente. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falou lá na quarta cúpula da CELAC, que acontece em Santa Marta, na Colômbia, Cine. Ele afirmou o seguinte, que a América Latina e o Caribe não são uma região feita à guerra, que é uma região de paz e que, portanto, quer permanecer em paz. O presidente Lula
Lula ainda criticou o uso ou a ameaça de uso de força militar na região, dizendo o seguinte, abre aspas, a ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Afirmou também que velhas manobras retóricas são recicladas para aí justificar intervenções legais. Não foi um recado direto ao Donald Trump, mas atingiu certamente o presidente dos Estados Unidos. Aliás, a gente separou um trecho da fala de Lula. Vamos conferir. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. Como a gente pôde conferir na fala do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 4ª edição da CELAC, que acontece agora lá na Colômbia, onde o presidente está, não foi um ataque feito diretamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como, aliás, ele já fez em outras oportunidades. Mas foi um recado claro e direto, não apenas para os países do Bloco Sul, né, que compõem a América Latina, que compõem o Caribe, mas também, obviamente, para os Estados Unidos, de que a América Latina está sim unida como um bloco, como um grupo, desejando basicamente a mesma coisa, enquanto nações que estão, obviamente, dividindo o espaço de terra, sendo vizinhas. Agora, o que será que Donald Trump vai achar disso? É uma pergunta que não quer calar. Agora, conhecendo ele como a gente conhece, assim, da cobertura aqui do dia a dia, a gente já percebeu que durante tantos ataques feitos recentemente pelo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, contra ele, e ele ficou quieto, muito provavelmente vai ser mais um que ele vai ficar quieto. Ele costuma responder dessa forma que ele está respondendo, mantendo a opinião dele, olha, tarifaço está aí, a Lei Magnitsky também. A ver. Exatamente, Eliseu Caetano, muito obrigado pelas informações, um abraço para você. A gente estava comentando um pouco disso aqui nos bastidores, né? O quanto o presidente Trump está falando, senta lá para o presidente Lula. Beleza, não comenta, muitas vezes não rebate, não cria um discurso mais inflamado entre si, mas ao mesmo tempo também nada muda. Tarifaço está aí, parado, as questões relacionadas à Venezuela também, embora haja uma, digamos, pressão do Brasil e de outros países pela diminuição do avanço dos Estados Unidos sobre a região da Venezuela, por enquanto aquele país não recuou, o Bruno Musa. E eu continuo com a mesma opinião desde sempre. Não teve nenhum fator que tivesse alterado significativamente para que isso ocorresse. Veja, vale lembrar que hoje em dia, com um monte de informação que nós somos bombardeados a cada segundo, é Instagram, é WhatsApp, é isso, é aquilo, a grande parte das pessoas se informa pela manchete. E a manchete, de fato, ela acaba levando você a um determinado caminho de pensamento. Você é conduzido àquilo com uma simples manchete. Mas quando você entra nas entrelinhas, nos pormenores, nos problemas, nos números, etc., na minha opinião, fica muito claro que em nenhum momento, só porque o Donald Trump falou que teve uma química com ele, com o Lula, isso mudaria alguma coisa. Quantas vezes ele falou que ama o Xi, que ama o povo chinês, mas foi lá e colocou uma tarifa? É a forma dele falar, a gente tem que analisar mais nas entrelinhas. E veja, um discurso que pode parecer banal, como o do governador do Pará, que nós acabamos de comentar na COP30, ou o Lula endurecendo sua fala, ou o Lula saindo da COP30, onde a gente também acabou de falar que não teve nenhum representante americano, saiu para encontrar o Petros e defender a narcoditadura da Venezuela, é óbvio que não soa bem para o governo americano. Fica muito claro. E eu volto naquele tema, na minha opinião, o Brasil assumiu um lado entre China e Estados Unidos, onde ele sequer precisaria ter assumido esse lado. Daria para manter uma estratégia muito mais eficiente, muito mais inteligente. E começou lá atrás daquele evento dos BRICS no Rio de Janeiro, além, obviamente, de todo o lado ideológico. Então, na minha opinião, foi uma forma de falar do Trump, em que ele sabe falar dessa maneira, e a grande mídia aqui já conduziu como, o Trump agora ama o Lula.
pelo amor de Deus, falta leitura nas entrelinhas, né? Fala, Piperno. Olha, eu acho que não existe, não é um caso de amor que necessariamente vai dar match. O fato é que havia uma relação de hostilidade, pelo menos agora existe diálogo. A gente não sabe... Foi só uma ficada, Piperno? Talvez, e a gente não sabe onde vai terminar isso. Esse é um fato. Segundo, o Brasil não está parado, né? Então, realmente, o comércio bilateral com os Estados Unidos diminuiu, o que não é bom, porque, afinal de contas, é a maior economia do mundo. Só que, felizmente, o comércio do Brasil com o resto do mundo aumentou ainda mais. Outubro, esse mês que a gente citou, em que houve queda na relação comercial com os Estados Unidos, também foi o mês em que o comércio exterior do Brasil cresceu muito. Aliás, cresceu bastante em relação ao mesmo período de 2024. Ou seja, o Brasil está conseguindo se mexer. O ruim disso é que alguns setores muito específicos que dependiam exclusivamente do mercado americano começaram a demitir. Já são 15 mil demissões, geralmente de plantas industriais. Agora, o Brasil tem que se posicionar em relação à América Latina. O Brasil não pode ficar quieto. Aliás, foi um evento que contou também com chefes de Estado da Europa, quase 50. Sei lá que comunidade do Estado latino-americanos e do Caribe, e foi uma reunião de cúpula que também contou com líderes da União Europeia. Veja, primeiro, a América do Sul é um continente que não tem uma guerra, um combate entre países e tal, desde a Guerra do Paraguai, lá há 160 anos. É verdade. Segundo, na semana passada, a Rússia já anunciou que não vai abandonar a Venezuela, que já fez um pedido aí de lançar mísseis, concertos de caças, um monte de coisa. Já pensou se amanhã depois começa um conflito aqui na nossa vizinhança com combates entre venezuelanos defendidos pela Rússia e tropas americanas? Onde é que isso vai parar? Segundo, o Brasil seria diretamente impactado pela questão da imigração. Terceiro, New York Times deu na semana passada que os Estados Unidos estão de olho nas reservas petrolíferas da Venezuela. Então, é óbvio que a América do Sul tem que se posicionar. O que foi, Bruno? Não, é que somente o ponto a respeito do comércio, né? O Brasil continua um país extremamente fechado. De fato, o crescimento das exportações para outros países cresceu. Para os Estados Unidos caiu, mas quando nós olhamos o saldo da balança comercial nesse ano está em 50 bi. Vale lembrar que há 3 anos atrás nós tínhamos atingido o recorde de 100 bi de superávit comercial. A diferença entre exportação e importação. Primeiro ano Lula, então, há 2 anos atrás. 23, foi. E aí o meu ponto que eu quero dizer é que nós estamos caindo para metade desse superávit. Então, esses dados não é só analisar também o primeira linha, é importante analisar ele inteiro. Foi muito alto em 23, caiu bastante em 24, e esse ano há uma previsão de ficar perto aí de 24. Depende muito da comparação que você usa. Porque o Brasil está importando mais, né? As exportações do Brasil, elas continuam crescendo, né? Devem fechar o ano com recorde. Remate aí, seu Zé. Pois naquela ópera do Chico Buarque, Genil Zeppelin, mostra um Zeppelin prateado que chegou sobre uma cidade com poder total, com mais de 2.000 canhões apontando para a cidade. Eu não gosto desta postura, não acho boa a postura de nenhum governante, de nenhum país, de ser subserviente, né? Não deve ser. É claro que a diferença de poderio bélico entre Estados Unidos e Brasil é, assim, abissal. Não há como pensar na possibilidade nem da América do Sul toda contra os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos se armaram, e isso lá é uma cultura, a cultura de guerra lá é tradicional, né? Então, é verdade que há uma superioridade, mas também não pode ser muito subserviente. E esse discurso do presidente Lula, embora pareça uma contestação às ações do presidente Donald Trump, né? Na verdade, está no meio correto, que é a defesa de toda a América Latina e não uma defesa da Venezuela. O Lula não tem feito isso, essa defesa da Venezuela. Mas é claro que é preocupante a possibilidade de um conflito aqui entre vizinhos. É claro que é preocupante esta ação no Pacífico contra barcos não identificados, que a gente não sabe exatamente o que é. O mundo anda diferente, senhores e senhoras. Anda meio belicoso. As normas tradicionais de comércio
e até de relações de conflitos, né, estão diferentes, as regras estão mudando. A gente não sabe exatamente qual é esse mundo novo que vem a partir dessas novas regras. Então, é preciso muita inteligência e que o governo brasileiro não está tendo essa postura de inteligência para se adaptar a essa nova realidade. Quanto ao comércio, o Brasil abriu novas frentes de comércio, mas o que eu tenho escutado é que não há como prescindir do mercado norte-americano, não há mesmo. Eu estive olhando, inclusive, as importações brasileiras. São importações de boa qualidade. São produtos técnicos, né, equipamentos, né, maquinários que fazem empregos, bem de capital, ou seja, gera empresas e empregos. Então, é preciso apostar nesse comércio. Mesmo se o Brasil abrir novas frentes com outros países, o que tem acontecido, o mercado norte-americano é importantíssimo. Então, é preciso que o governo brasileiro tenha inteligência de lidar com esse novo mundo e essa nova relação.